com uma pegada muito pesada para o espiritual. Então, eu tive minha casa transformada, eu tive o meu tempo transformado, eu tive minha mentalidade transformada, o meu coração transformado, a minha sexualidade, os meus pensamentos. Tudo que há em mim hoje já não é a mesma Adriana de 2 anos atrás, por exemplo, não é a mesma de 2 meses atrás. Então, eu estou sempre em constante evolução, buscando sempre a minha melhoria, não só para mim, porque eu acredito que o resultado, o autoconhecimento, ele não pode parar na gente. A gente tem que dar continuidade, passando para as outras pessoas. Então, quando eu melhoro a mim, eu dou frutos, e esses frutos, os que estão ao meu redor, mas em todos que passam pela minha vida, podem, de algum modo, se sentirem agraciados, se deleitarem nos meus frutos. Então, é um prazer poder compartilhar da minha jornada com vocês, é um prazer poder contar a minha história, e é um prazer poder apresentar para vocês o significado do que é ser amazona. Então, eu sou descendente de indígena, fui adotada por nordestinos e moro numa cidade minúscula, na verdade, eu sou de uma cidade minúscula, algumas mojuienses aqui também tem, a Josi também e é uma cidade minúscula, no meio da Amazônia, onde eu cresci até os meus 18 anos, depois eu fui para uma cidade maior, chamada Santarém também, e de Santarém eu vim direto para o Reino Unido, Inglaterra, sem falar nenhum raio, sem conseguir nem entender exatamente o que eu vinha fazer aqui. Então, no meu sangue corre um sangue indígena. E quando foi no ano passado que eu fui para o Brasil para vivenciar a minha história de renascimento, no dia 27 de março, não, dia 27 de maio, eu tive uma experiência com a minha identidade. Foi a primeira vez que eu entendi quem eu era no espiritual. E eu entendi que as minhas descendências, na minha árvore genealógica ancestral, tinha um sangue de amazona. Naquele dia eu chorei muito, porque é muito pesado saber, a gente deseja saber a nossa história, mas quando a gente descobre qual é a nossa história, a gente fica um pouco... Eu fiquei sem fôlego, eu fiquei com o lábio pálido, eu fiquei muito perplexa, eu cheguei a compartilhar algumas coisas nos stories, mas nada se compara do que realmente foi eu ter vivido aquele momento. Então, ali, naquele momento, o espírito amazona tomou conta de mim. Passei a estudar sobre o filme e sobre a história das Amazonas, até então eu não gostava. Gostava mais da Marvel do que da DC. E eu fui me identificando muito com a Diana Prince, que é a Mulher Maravilha. E eu fui entendendo que ela era muito maior do que simplesmente uma super-heroína. Atrás de uma super-heroína sempre tem um bom desenvolvimento, sempre tem uma história, um background que é muito importante para que ela seja tão relevante e importante para todos. Deixa eu só permitir aqui o pessoal chegando. Então, ali começou a Amazônia. 27 de maio de 2022, um espírito de guerreira tomou conta de mim. Foi a primeira vez que eu realmente senti como a minha coluna ereta. Vocês vão já entender o que significa consciência corporal para uma mulher. E o porquê que o Amazônia vai te apontar para isso, e depois a decisão vai ser totalmente sua, querer ser uma guerreira ou não. Comecei minha jornada no Brasil, descobrindo sobre esse espírito guerreiro que eu havia ativado dentro de mim, e eu comecei a mapear o espírito guerreiro que eu havia acessado. Então, comecei a buscar na neurociência, na filosofia, um pouco da física quântica, espiritualidade, o que é ser um guerreiro. Todos os conhecimentos que vieram até mim eram confirmando isso. Então, eu mapeei um jeito, um estilo de vida guerreiro de ser. Então, todas nós, prestem atenção, todas nós temos um espírito guerreiro dentro de nós, todas. Independente se a sua fé está muito alta ou se a sua fé está muito baixa, não importa, você tem um espírito guerreiro dentro de você, que é o espírito de vencedor, mais que vencedor. A questão aqui é que muitas vezes a gente não sabe usar esse espírito guerreiro a favor da gente. Então, muitas vezes a gente quer vencer, por exemplo, situações na força do braço. Um verdadeiro guerreiro não vence na força do braço, ele usa muitas vezes a mente, ele usa estratégias, ele usa a força que vem de dentro e não simplesmente do braço, agindo pelas emoções, tá?
Então, depois que eu comecei a mapear, e eu entendi, eu tenho algo muito precioso, porque as perguntas que eu mais recebo, quando eu abro caixinha nos stories, ou quando eu vou dar mentoria, seja no A51 ou em outro lugar, todas as perguntas são as mesmas. Como eu começo o meu autoconhecimento? O Amazonas agora vai te esclarecer como ter o teu autoconhecimento baseado na identidade de uma guerreira, que vai te elevar para o que é superior, que é o nosso desejo máximo, voltar para casa, sentir o cheiro de casa, se sentir no colo de Deus, se sentir amada e amparada, porque nos tiraram isso. Falaram que quando a gente peca, Deus está chateado. Falaram que Deus é vingativo e punitivo, e a gente começou a ficar com medo, porque a gente é muito falha. O espírito de guerreiro te resgata para a verdadeira mensagem, que é o amor te alcançou. Percebem? O amor nos persegue. E o espírito de guerreiro, eu me rendo a esse amor. Eu me rendo a esse processo de autoconhecimento. Eu me rendo a essa espiritualidade. E a minha vida começa a ser transformada. Então, o Amazonas começou no meu coração, aplicado totalmente no meu desenvolvimento. Meu marido foi afetado, minha família foi afetada, onde eu passava, a Gé, inclusive, estava nesse meu início de jornada, depois que eu ativei minha identidade. A gente já se conhecia um pouquinho antes, e agora a gente está trabalhando juntas. Então, abra um coração de vocês para tudo que eu vou falar. Não processem a informação de imediato, nem diz se isso é certo, se isso é errado, se isso é bom, se isso é ruim, não. Apenas ouça. Depois, com o tempo, você vai assimilar, você vai refletir, você vai pensar, e o Espírito Santo mesmo vai trazer clareza para você sobre o que é realmente ter um espírito de guerreira. Tá? Estamos entendidas? Entenderam como começou o Amazonas dentro de mim? Agora estou entregando para vocês, tá? Então, contei minha história, contei quem eu era, questão genealógica, mas eu quero contar para vocês, e algumas de vocês já sabem, mas eu era uma mulher, uma menina muito ferida, que tinha passado por muitas rejeições, tinha problemas na minha sexualidade, então eu não tinha orgasmos, eu não tinha prazer, eu não sabia o que era realmente sentir o poder feminino na sexualidade, então com isso eu não conseguia me permitir com meu marido. Eu era muito bloqueada na mente, no meu coração, meu corpo ele era travado, inclusive eu não tinha energia na minha coluna, eu andava um pouco assim, ó. Analisa você, se você já não anda assim, isso você está precisando de consciência corporal. Tudo isso o autoconhecimento te oferece, tá? Então, eu era essa pessoa completamente perdida. E nessa minha aventura de estar perdida no meu caos, numa belíssima noite aqui em Londres, em 2020, o Espírito Santo tocou meu marido e, por consequência, me tocou. E, a partir dali, a gente começou uma jornada de transformação e de transbordo. Desde então, desde que eu comecei e disse sim para o meu processo de autoconhecimento, eu não parei de abrir a minha boca, mesmo que eu ainda não estivesse pronta. Para o que eu desejo, eu não estou pronta. Mas para o que eu tenho, eu sei que eu posso já dar bons frutos para outras pessoas, e é por isso que eu estou aqui. Eu ainda busco o meu próprio processo, o meu próprio desenvolvimento, a minha própria perfeição, porque eu sei que eu não estou aqui à toa, você não está aqui à toa, estamos aqui para buscar evolução, estamos aqui para darmos as mãos, e o Amazonas é isso, é você encontrar pessoas que andam com você, que te respeitam, que respeitam a sua história, que respeitam o seu desejo e vontade de buscar mais e mais. O espírito de guerreira sempre vai desejar caminhar junto, cooperando um com o outro. O oposto do que o mundo nos ensina. O mundo muitas vezes nos ensina a lutar, mas é muito um lutar contra o outro. O guerreiro não faz isso, tá? Guerreiro ele se doa pelo próximo, ele pensa no próximo. E isso não é de uma forma que é sempre sacrificiosa, não. É prazeroso poder cooperar na vida do próximo. O Amazonas é isso, é um espírito de guerreiro, onde a gente pensa não só na gente, mas a gente pensa no nosso marido, a gente pensa nos nossos filhos, a gente pensa na próxima geração, a gente pensa nos nossos sonhos, a gente pensa em como deixar o mundo melhor para a próxima geração. Isso é um espírito de guerreiro, está sempre buscando o que é virtuoso, o que é elevado. O mundo não te ensina isso, a religião não te ensina isso. Ela coloca muitas doutrinas e regras e te fazem ficar completamente atolada
numa percepção de, caramba, eu sou pecadora, eu não sou perfeita, eu não vou conseguir. Um dia eu consigo, 2 dias depois eu não consigo, depois eu tô caída no chão, depois eu já tô de cabeça levantada. Esse é o tipo de pressão que a religiosidade faz e que a ignorância também faz. O espírito de guerreiro sempre vai pensar em, eu caí agora, mas eu peguei uma grande lição para continuar caminhando. Percebem? Entendem? Vocês conseguem compreender o valor disso? Não é sobre você caminhar só, não é sobre a Adriana ser maior, não é sobre nós caminharmos juntas, é sobre nós darmos as mãos. No reino, para Deus, a Jesus falou assim, isso, me coloquem no chat aqui, vamos interagir, gente, vamos construir isso juntas, porque eu sei exatamente o que o Amazonas representa para mim, mas eu gostaria muito que vocês compreendessem para que vocês fossem afetados por essa verdade. Tá? Então, vamos interagir. A Amazona, a guerreira em si, ela põe uma armadura. Vocês já olharam para a Mulher Maravilha? Alguém já assistiu o filme? Me falem aqui se vocês já assistiram o filme. A Mulher Maravilha. Não? De super-herói? Ainda não. Eu recomendo vocês assistirem. Por quê? Porque é um entretenimento que te edifica de algum modo, porque você olha para ela, para a Mulher Maravilha, e percebe muitas virtudes e muitos princípios atrás. Então, todos nós, seres humanos, nós precisamos de boas referências para que a gente continue caminhando. Então, você aí, precisa de modelos, referências, para que você consiga imitar de algum modo e, com isso, você continuar a caminhar. Algumas pessoas chamam isso de modelar. Eu prefiro falar que a gente se inspira e aí a gente coloca o nosso quê a mais e aí a gente continua caminhando. Amor, você troca essa playlist? Forrozão? Não. Aviões da Pisadinha. Vem aqui dar oi, amor. Porque foi por causa desse homem maravilhoso. Com licença. Que eu quis mudar tanto. Com licença. Dê oi pra todos. Desculpa invadir aqui, tá? Eu tô de Louro José, não, eu tô de Lombardi. Aô, Lombardi, troca a música. Filma, desliga a luz, traz vinho, traz água. Então, é o meu parceiro maravilhoso. Deixa eu ver aqui o chat, deixa eu ver as mensagens. Já assisti, o novo não, o novo eu quero assistir também. Mentoria, Will. A Alain está perguntando pela mentoria, desde cedo que ela quer essa mentoria. Lombardi. Então, vamos lá. Primeiro, comecei meu processo de autoconhecimento porque eu queria resgatar o nosso casamento. A gente não vivia um casamento pleno. É muito provável que você também não reconheça o seu marido como sua alma gêmea ou como alguém que vai muito longe com você. Talvez até haja o desejo, mas seus olhos não conseguem alcançar. Acreditem, a mulher guerreira consegue resgatar esse homem. É possível, com conhecimento é possível, com dedicação é possível, você só precisa de alguém te conduzindo, e é para isso que eu estou aqui, eu trilhei esse caminho. Eu estava pensando nisso hoje, há uns 6 meses, eu nunca cogitaria estar tão plena quanto eu estou hoje. Nunca. Porque eu já era feliz há 6 meses atrás, mas só melhora, gente, só fica melhor. Quando a gente começa a entender que há um espírito vencedor dentro da gente e a gente começa a agir em concordância, em coerência com esse espírito, a nossa vida vai mudando mesmo, seus olhos vão mudando. Os conhecimentos que vão chegando até você para que você estude, eles são perfeitos, são harmônicos para o que você precisa. Então, eu comecei estudando pela Nova Aliança. A Nova Aliança me trouxe uma clareza do que Jesus tinha feito por nós e que o mundo não falava e que as igrejas em que eu visitava também não falavam. Na verdade, me mandava colocar muitos fardos. Eu saía da igreja muitas vezes pensando, o que eu estou fazendo aqui? Eu venho para tirar os meus pecados e saio daqui com mais pecado porque eu estou julgando todo mundo, eu estou julgando até o pastor lá em cima, não está fazendo nada de sentido. Então, fui me afastando da igreja e quando o Espírito Santo nos visitou nessa noite aqui em Londres, que eu comecei a ter a minha metanoia, aí eu entendi. Eu não sou mais aqui.
Eu não sou, eu tive uma experiência com Deus de verdade, uma experiência que mudou tudo, mudou minha percepção de mundo, mudou minha vontade de viver, mudou meu sentido de vida, e hoje eu posso dizer que é uma maravilha acordar, pensar no Espírito Santo e dormir, pensar no Espírito Santo, e é possível para você. Então, o Amazonas, se você se permitir, se você quiser, você vai acessar esse Espírito, porque está disponível para todos. Cristo deixou esse Espírito disponível para todos há mais de 2000 anos. Por que as pessoas não estão usando? Por que a gente diz ter fé em Deus e muitas vezes a gente não age em concordância com essa fé? Por que a gente fala que acredita em Deus e muitas vezes a nossa vida está caótica? Por quê? Você já se questionou? Já fez essas análises? Porque elas são reais. É necessário que a gente faça perguntas para que a gente vá para o próximo nível. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Amazonas, porque não é pelo Amazonas não só por tudo, pelo eu ter ativado a minha identidade, por eu entender que eu sou vitoriosa, eu tinha um espírito muito vitimista dentro de mim, eu acreditava mesmo que eu não ia conseguir, mesmo eu desejando, eu tinha uma fé de que eu era grande, mas o meu inconsciente, as minhas células, o meu DNA, tudo que havia em mim dizia que não, porque a minha programação velha me dizia que eu era uma derrotada, que eu ia ser rejeitada em algum momento. E é isso que você está passando no seu inconsciente, aqui atrás, gente. É o que comanda mais de 85% do que você vive, tá aqui, ó. Sem acessar essas informações, você não consegue mudar a sua vida. Então, muitas vezes, você tem o desejo de ser uma mulher virtuosa, de ser uma esposa sábia, mas as suas crenças, os seus padrões antigos, eles ficam dizendo para você, você não vai conseguir. Aí a chave preciosa, a primeira chave que eu quero deixar com o Amazonas, o antagonismo. Existe um antagonista que está responsável para levar você a viver a sua vitória. Então, assim como Golias e Davi, o Golias estava ali para dar a coroa para o Davi. Ele não era uma adversidade para derrotar, ele era uma adversidade para colocar o Davi sobre os olhos de todos. Foi ali que começou o reinado dele. Percebem? Então, todo o antagonismo que você vai enfrentar já vai te impulsionar para onde você tem que ir. Toda dificuldade que você encontrar no seu caminho, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja o que quer que seja, a sua casa estiver ruindo, não importa, está te impulsionando para te tirar dali. Até o mal, quando o mal faz cooperar para o nosso bem. Vocês já viram essa passagem na Bíblia? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você é chamada, se você tem o Espírito de Deus, tudo que te acontecer a partir de então vai cooperar para o seu bem. A questão é que a gente faz o seguinte, e isso inúmeras pessoas que eu já atendi. Acontece algo, dá errado, sei lá, acontece uma adversidade, um problema, a primeira coisa que a pessoa faz é se enfiar na cama e ficar morrendo, chorando, reclamando, ao invés de abrir os olhos e falar o que está acontecendo. Então, o antagonismo vai andar contigo para sempre, te garantindo que você será vitorioso. Percebem? Sem o antagonismo dentro de você, sem esse opositor dentro de você, você não sai do lugar. Quem te instiga a continuar caminhando? Pensa. Por que vocês quiseram transformação? Por que vocês quiseram mudança? Porque nós somos lindas e queremos ter a semelhança de Cristo. Tá, mas existe algo em você que não estava indo bem e você disse, eu não quero essa vida para mim. Se a sua vida tivesse linear, tipo, ou então só tivesse em ascensão, você ia buscar transformação como? Pensa. Você só busca a transformação, você só busca a evolução, a melhoria, porque algo não está bom. O antagonista dentro de você te garante que você vai chegar no topo. A questão é que quanto mais você vai amadurecendo, quanto mais você vai se desenvolvendo, mais percepção você vai tendo e você já não passa tanto tempo sofrendo para aprender uma lição. Você aprende mais rápido e cada vez mais rápido. E você cada vez fica mais potente e você vai ativando os seus poderes. Temos que agradecer pela dificuldade.
também agradecer, mas pega a percepção, pega a lição que aquela dificuldade está te apresentando. Aí, ao invés de você olhar, ai, a vida está me batendo, meu Deus, socorro, eu mereço ser infeliz o resto da vida, você vai olhar o que essa situação ruim está me ensinando. Por que essa pessoa me desagrada? Por que o meu marido me incomoda? Por que eu tenho resistência com algumas coisas? Esse antagonismo. Dentro do Amazonas, dentro do espírito guerreiro, você consegue perceber. Se você quiser. Porque essa percepção é para quem quer buscar mais. Percebem? Vocês querem falar alguma coisa ou perguntar? Porque vivendo na bosta, a gente não consegue nada. Não, exatamente, mas a bosta tá ali para te dizer, fede, não é agradável, você não nasceu para isso. Entende? Se não tivesse a bosta ali, sei lá, tá só ruim, não tem tanta bosta, assim, mas tá ok, você tá lidando. E a gente é adaptável. Se não tivesse tão ruim, quem te garante que você ia querer sair do lugar? Foi por causa desses apertinhos, foi porque a vida te trouxe lições mais complicadas que te fez sair do lugar. Já ouviram aquela frase que você aprende pelo amor, pela dor? São pouquíssimas as pessoas que aprendem pelo amor. Pouquíssimas. São raras essas pessoas, porque essas pessoas já têm uma percepção de sabedoria. O sábio aprende com o erro do outro. Eu fui pela dor. Eu também. Eu também. O sábio aprende com o erro do outro. O tolo tem que sofrer para sentir, para aprender. E no ayahuasca, quando eu tomei, que eu entendi o porquê que eu me achava tão fraca. Naquele dia que eu experimentei a quase morte e que eu vi que o meu corpo era muito fraco, mas que ele que estava me sustentando, não tem como derrotar a gente, gente. Não tem. Não tem. A gente só perde se a gente desistir. A gente só perde se a gente desistir. Eu vou entrar na parte do poder feminino, que eu sei que isso aqui é o que você se interessa, porque foi o que mudou todo meu jeito de viver. Pera, a Nath levantou a mão. Quer falar, Nath? Ô, Dri, porque, tipo assim, a gente responde uma pergunta, aí beleza. Daí a gente responde essa pergunta e no lugar dessa pergunta vem outras 5. Porque tudo a gente quer saber o porquê, às vezes não tem o porquê, só porque é para acontecer. Depois a peça do quebra-cabeça se encaixa. Mas por que a gente sente essa necessidade de querer saber o porquê, o pra quê? É verdade. Você acredita que eu ainda tenho muito porquê e pra quê? Só que eu tenho mais descanso. A Gê abriu mão também. Pode falar, Gê. Esses dias eu ouvi, assim, um vídeo que eu achei, assim, o máximo, né? Quantas pedras o Davi tinha? Era 5, não era? Era uma? Não, ele colocou dentro da sacolinha 5 pedras. Ah, tá. Quantos irmãos Golias tinha? Ele tinha 4, com ele era 5. Então, o Davi, ele foi preparado, e os irmãos do Golias eram do tamanho dele, era gigante também. Então, quer dizer que o Davi, ele foi preparado para enfrentar tanto Golias quanto os irmãos dele. Então, a gente tem que estar preparada sempre para poder enfrentar os problemas. A gente já tem que saber antes, a gente tem que estar um passo à frente, porque sempre vai ter, igual você falou, os problemas que é o antagonismo, né? O antagonista. Então, a gente sempre tem que estar com a nossa sacolinha já preparada para aquilo que vem, que é o que a gente está fazendo aqui hoje na live. Então, a gente já está se preparando para aquilo que vem, para poder a gente já levantar como guerreira e dizer, não, eu vou vencer, porque eu sou uma guerreira. E você percebe que uma guerreira, ela sempre tem habilidade. Ela não é pega desprevenida, ela já trabalha as opções. O Davi era um guerreiro. Ele era um guerreiro. E Davi era um guerreiro e ele era conhecido por todos. Todos pagavam pau para o Davi.
Porque ele não fugia das guerras, ele não fugia das lutas, e ele era muito perseguido, mas ele não desistia. Ele sabia que o chamado dele, o fato de você ser chamado, já existe um processo em que você tem que passar. Davi, para ser o grande cara, ele precisou passar por todos esses processos, e ele respeitou o processo. Então, você que tem um espírito de guerreira, você vai ter que passar por um processo. E esse processo, que eu chamo de rendição, não é só você viver uma vida. Não, é você ter a rendição, a percepção de eu preciso me humildecer, eu preciso ficar humilde para aprender as lições. Quando a gente está muito montada, muita convicção, muita certeza, a gente não aprende. Por que eu tenho que aprender se eu estou certa de tudo e de todos? Não, o guerreiro está sempre com essa humildade, está vestido de humildade para aprender. E é isso que a gente precisa ter de percepção o tempo inteiro. Nosso coração precisa estar inclinado para o aprendizado. Quando você acorda, ao ir dormir, você tem que pensar, eu sou uma aluna, eu estou aqui para aprender. Uma guerreira, ela cria as habilidades dela de acordo com as dificuldades, de acordo com as situações. A cada nova lição, ela tem mais uma habilidade na costa. Sabe a Mulher Maravilha? Ela tem o laço da verdade. Toda vez que ela enlaça alguém, essa pessoa é obrigada a falar a verdade. Quem é espiritual também. Quem é espiritual sabe quem está mentindo. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Por que existem tantos poderes lá fora? Seja no mundo da música, seja no mundo do cinema, onde for, política. Por que eles manipulam tantas pessoas? Eles conhecem a mente humana, eles sabem quais são as nossas inclinações. Então, o que cabe a nós? Desenvolvimento. O desenvolvimento não vai parar. O que cabe a você agora não é esperar que seu marido mude, seu namorado, não. Seu objetivo agora é mudar você mesma. É você viver o reino agora. E essa é a convocação do Amazonas, é você viver um reino, viver experiências não só mentais, não só de, está lá, não, aqui e agora, no meu hoje, no meu corpo, na minha alma, no meu coração, nos meus pensamentos, tudo em mim agir em concordância. Porque do que adianta você desejar coisas grandes, mas o seu corpo diz que você não vai conseguir, porque as suas memórias dizem que você não vai conseguir, porque ele está baseado lá no seu passado. É necessário que a gente tenha uma nova vestimenta. E é necessário que a gente encare o nosso velho eu para que a gente continue caminhando em progresso. Vamos falar sobre a consciência corporal? Toda vez que você for pensar em autoconhecimento, associa a também consciência corporal, tá? Então, autoconhecimento não é só você saber o que você gosta, nem o que você não gosta, o que te faz ficar fraco, o que te faz ficar forte. É você ter consciência corporal, é você ter controle sobre seus pensamentos, sobre o seu coração. Então, é necessário que você faça atividades físicas, que você faça, no mínimo, alongamento. O seu templo precisa de atenção. Uma mulher guerreira, que quer exercer o seu ser inteira, completa, perfeita, é necessário que trabalhe o seu corpo, trabalhe a sua mente, trabalhe o seu coração, trabalhe os seus pensamentos. Eu sei que muitas vezes pode parecer muita coisa, mas é a coisa mais importante que você precisa, conhecer a si mesma. Do que adianta você ganhar o mundo? Do que adianta você ganhar salários enormes, com carro na garagem, um casão, se você não se conhece? É loucura, é insanidade. O que te interessa aqui e agora é o conhecimento de si mesma. É a sua libertação. Autoconhecimento você pode chamar de autolibertação também. Porque se conhecer te dá chaves para que você viva uma vida extraordinária. É autoconhecimento que você procura. E mesmo que não seja tão agradável, muitas vezes. Porque a gente enfrenta umas fases que não são legais. Então, para a mulher, para o que você precisa, uma guerreira, consciência corporal. Pode anotar, consciência corporal. O que é consciência corporal, Adriana? Você está presente. Aonde está doendo? Ai, dói aqui está doendo.
Por que eu tô tensa aqui no meu pescoço? Por que eu tô sentindo um dor no pé na minha barriga? Isso é consciência corporal, você está presente. Eu falo sempre para as minhas mentoradas, presta atenção que o teu corpo está falando. Eu quero água. Eu quero comer uma banana. O teu corpo fala. Então, o primeiro ponto, consciência corporal. Segundo, espiritualidade. A mulher guerreira, ela vive uma espiritualidade ativa. Não é ilusória, não. Eu sei que Deus me ama, mas não se sente amada. Percebem? Não, mas eu sei que Deus me ama. Mas não se sente amada. Não tem concordância. Então, você já não está agindo em concordância, não está plena. Você tem que pensar, sentir tudo ao mesmo tempo. E é isso que o autoconhecimento faz. Essa é a verdadeira espiritualidade. Você sentir Deus em você o tempo inteiro. Não há separação, porque nada pode te separar do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem profundidade, nem largura, nem céu, nem inferno. Nada pode te separar do amor de Deus. A única coisa que vai te separar do amor de Deus, aí as pessoas vão dizer, eu pecar contra o Espírito. Não estou falando disso. É você não acreditar nessa verdade. Agora, pergunta a si mesma. Examina sua consciência agora. Eu acredito nessa verdade de que Deus me ama mesmo? Eu me sinto amada por Deus? Eu realmente me sinto? Então, essa é a verdadeira espiritualidade. Você é experienciar o amor e deixar ele te penetrar em tudo, do teu cabelo à tua ponta do pé. E entender que na espiritualidade você é enxergada. O espiritual consegue ler a todos, mas ninguém consegue entendê-lo, porque o espiritual ele é imprevisível. Me digam se não vale a pena buscar o que é autoconhecimento e espiritualidade. Me digam. O espiritual consegue ler as pessoas, mas ele não consegue ser lido. Já dizia o senhor Paulo. Outro ponto da mulher guerreira. Energia. Tudo é energia. Seu sorriso é energia, esse copo d'água, mesmo que pareça sólido, é energia. Dentro de você existem vários pontos de energia que precisam ser ativados. E uma mulher guerreira sabe exatamente onde que estão as fraquezas, onde que está a força, aonde que ela ativa o poder dela sexual, aonde ela ativa a criatividade dela, onde ela ativa o ânimo, o desejo de viver. Somos filhos de Deus. Filhos de Deus. O que nos torna deuses. E não é com exagero da palavra, não, porque o mundo faz parecer que isso é horrível. Não, maior que Deus, só Deus mesmo. Não existe nada maior que Deus e tal. Cristo fala, eu sou um com Deus. E tudo que vocês pedirem em meu nome vai ser concedido a vocês para que vocês vejam que eu sou um com Deus. Cristo estava se achando, gente? Ele dizer que ele era um com Deus? Por que que eu falar, Adriana falar que eu sou uma com Deus e de que eu sou uma deusa parece algo exagerado? Por que parece para você? Se foi Cristo quem falou. Percebe como a ignorância vai esmagando a gente, fazendo com que a gente não tenha saído e não acredite mais que nós temos valor. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Casamento. O casamento, ele é um dos pilares do autoconhecimento. Para quem está casado, existe uma grande vantagem para que você evolua mais rápido que os solteiros. Por quê? Porque você existe um par oposto a você. Um mais lento que você. Então, você pega as lições dele, aplica na sua vida para que o teu resultado interfira nele. É o que acontece comigo e o William. O William me ensinou a humildade, mais que qualquer pessoa. Porque eu ia para cima dele com resposta pronta e ele não rebatia. Então, ele me ensinou. Aí eu, opa, que mestre maravilhoso, que mestre maravilhoso. Né, vida? E aí eu aplico na minha vida. Eu tenho que devolver para ele alguma coisa. É verdade.
Tá? Então, casamento, pilar importante. Você quer evoluir, você quer iluminar, você quer atingir o seu ápice, você quer ativar sua identidade, você quer encontrar o eu sou. Casamento, filha, aproveita a oportunidade. Teu marido, ele é o oposto de você por uma razão. Próximo ponto, sexualidade. A melhor parte para mim agora, porque é a fase que eu estou no momento explorando. Sexualidade te dá criatividade. Sexualidade te dá ânimo de vida. Criatividade te dá... Sexualidade te dá... Criatividade, tudo que você puder imaginar, ela é a base. Imagina a pirâmide, base. Inclusive, quando eu fui montar o cenário aqui hoje, o meu primeiro livro aqui, ó, eu não pensei na ordem. Prometo para vocês. Primeiro livro, Kama Sutra. Segundo livro, Escola dos Deuses. Terceiro livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesma. Quarto livro, O Discernidor. O outro livro, A Divindade dos Cães. O outro livro, Homo Deus. E no topo, a Bíblia. Eu não pensei nisso, gente. Depois que eu fui olhar, eu falei, meu Deus, é a minha base isso aqui. Primeiro, sexualidade, porque um dos básicos dos nossos chakras de energia para ativação de identidade, da sua essência feminina, do seu poder feminino, é sexualidade. Aí a igreja vem te dar uma surra, dizendo que não, você não pode ser livre sexualmente, isso é coisa de homem, homens podem, mulher não pode. Percebem? Aí, por causa da religiosidade, fazem até acreditar, caramba, que essa menina tá falando, tá muito fora da curva. Não tá, gente. Em algum momento você vai perceber. Eu espero, como eu falei para vocês, que vocês processem antes, levem para o espírito. Antes de você dizer que se está certo, se está errado, leve para o espírito, medita, reflete, antes de você emitir uma opinião. Antes de você emitir um conceito. Pensa antes. Próximo ponto, virtudes e feminilidade. A gente já está para encerrar. Virtudes e feminilidade. Não tem como você ser feliz, não tem como você exercer seu espírito de guerreira, não tem como você ser plena sem virtude. É impossível. Não dá. Não dá. Onde você for, em qualquer área de conhecimento, você vai bater com a virtude. Virtudes é base para o seu autoconhecimento, é base para a sua elevação espiritual. Virtudes, aplicar virtudes. Então, eu já falei para vocês em alguns outros momentos, se você é consumista, gasta muito dinheiro, qual é a virtude que você trabalha para não ser tão gastadeira assim? Temperança. Qual é a virtude que você exerce quando você pensa no outro? Justiça. Qual é a virtude que você trabalha para si mesmo? Fortaleza. Por isso que a gente age. Porque eu estou exercendo, a Adriana, por exemplo. A Adriana acorda às vezes com preguiça, natural. Eu não tenho vontade de fazer algumas coisas. Qual a virtude que eu vou trabalhar ali? A fortaleza. A força que já está dentro de mim, é o oposto. Então, a preguiça está dizendo, fica na cama. O oposto está dizendo, levanta da cama que você consegue. Eu vou escolher qual? A virtude. Feminilidade. Você não tem como, presta atenção, você não tem como se sentir plena e feliz se você não exerce a sua feminilidade. Lembra da sexualidade? Feminilidade. Então, ali, o atreladinho, andando junto. Como é que você estimula a sua feminilidade, já que você não gosta de se maquiar, você não gosta de se arrumar, você tem preguiça de fazer isso, tem preguiça de ir para academia, tem preguiça de se cuidar? O que você vai fazer? Você começa com o básico. Vai comprar uma planta, fala com um animal, fala com o vento, vai fazer uma meditação, vai fazer um sexo. Tudo isso ativa em você a sua feminilidade. A Nath tampa os seus ouvidos. Feminilidade. Não tem como, tô de fone. Beleza. Depois, segunda-feira eu tenho terapia com ela, então aí a gente trata essa parte, tá, Nath? Prepara que vai ser mais de 2 horas de terapia. Eita, meu Deus do céu. Socorro. Tá, então feminilidade. Você vai trabalhar o quê? O que você vai trabalhar? Qual foram as opções que eu dei para você aflorar a sua feminilidade? Vamos lá. 3, 2, 1. Bora ver se vocês estão prestando na aula, guerreiras. Falar com animais. Às vezes usar uma roupa que você se sente mais feminina. Ter uma planta. Falar com o vento.
Ai, que linda! O que eu gosto de fazer é dançar, que parece que eu me sinto mais livre. É e isso. sinto que sou eu. Isso é acessar seu poder feminino, Nath. Não perde isso, não perde. O mundo vai tentar te surrar para fazer você esquecer. Eu amava dançar, gente. Eu amava dançar. Meu professor de arte falava que eu dançava mal. Eu danço muito bem, cara. Bora vir aqui, amor. Vamos dançar uma rocha. Brincadeira, não vou fazer isso não. Mas, tipo assim, não é dançar que eu falo, nossa, eu decorei uns passos top. O dançar que eu falo é sentir a batida da música e vocês se soltando. Isso mesmo. Seguir o ritmo dela com naturalidade. Às vezes eu vou fazer meditação e, dependendo da meditação, eu começo a fazer esses movimentos bem leves, igual bailarina. Porque a feminilidade, ela é ativada com esses movimentos leves. Percebem? Porque a gente faz muita coisa durona, fortona. Não faz isso, não. Seja sensível, seja leve. Próximo ponto, disciplina do ego. A minha melhor, a parte mais legal de ser uma guerreira é botar o ego no lugar dele. Porque o ego, ele vai querer te levar sempre para um topo em que todo mundo é inferior a você. Deuses não fazem isso. Filhos de Deus se esvaziam. Eles entregam a sua vida pelos outros. O ego fala, não, você é melhor que todas. O que você está pensando de fazer assim? Não. Aí não é só disciplinar, não. Você vai sentir bastante. Bora ativar a feminilidade, guerreiros. É isso mesmo. E se você quer elevação, se você quer sua identidade ativada mesmo, você vai disciplinar o seu ego. Você vai cuidar do que você fala. Você vai se calar, você vai aprender a se calar. O que a gente devia ter aprendido na nossa infância, a gente vai aprender agora, depois de adultas. Eu tenho 31 anos, agora que eu tô aprendendo a ser gente. Era pra gente ter aprendido lá quando criança. Assistindo a série. Eu tô aprendendo cedo. É, verdade. Quando eu estava assistindo a série Bridgerton, lá eles mostravam, é lógico que tem todas as falhas, tá? A questão das regras feministas e tudo mais. Mas ali eles ensinavam o básico de feminilidade, de disciplinar o ego. Você não é melhor do que ninguém. Por que você está gritando com tal pessoa? Por que você está apontando o dedo na cara das pessoas? Isso é disciplinar o ego, gente. Vocês não têm que ser melhor do que ninguém nunca. O que nos torna melhores é exatamente se colocar nesse lugar de humildade. De servo. Maior é aquele que serve, tá? Próximo. Eu já falei do antagonismo, foi o que eu comecei, tá? O outro, jejum e alimentação. Jejum e alimentação. Todo mundo sabe que tem que fazer, né? Por que não estão fazendo? Por que não consegue dizer não para comida? Vou nem entrar nesse tópico aqui. Vamos para o próximo. Detox. Detox de redes sociais, detox de pessoas, detox de assuntos. São coisas que estão te intoxicando, estão te atormentando, fazendo com que você esqueça quem você é. Você vai fazer o quê? Detox. Quer ativar sua guerreira, filho? Faça esforço. Fechou? Vou abrir para perguntas. Baseado em tudo isso que a gente falou. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar ou a perguntar, a hora é agora. Sim. Vocês entenderam tudo, né? Vocês vão aplicar tudo, né? Feminilidade é saber também o que você gosta e o que você não gosta. Como é? Feminilidade, às vezes, você saber o que você gosta e o que você não gosta. Sim, também. Entendi. Nós, como mulheres, temos uns desejos bem diferentes. Eu tenho descoberto coisas que eu gosto que eu não sabia que eu gostava. Eu descobri uma coisa que eu gosto hoje. Que legal. É isso mesmo. Autoconhecimento é isso. Você vai acessando o que você gosta. Muito Legal, bem. né? É muito bom. É muito bom. Na tua idade, então, meu Deus. Sem
Adendos? Sem complementos? Boa noite, Dona Lu. Você chegou e eu já estava falando. Então, eu falei para vocês sobre o Amazonas, o carinho que eu tenho, e como é especial para mim, porque, querendo ou não, isso foi o que me fez sair de um lugar para ir para outro lugar. Questão de mentalidade, tá? Consciência, minha consciência fez... Então, vocês já sabem de algumas experiências que eu tive. Eu já tive experiências sobrenaturais com Deus, e eu continuo tendo diariamente. E no Natal, quero contar para vocês, no Natal eu tive uma experiência muito incrível. Eu fui fazer meditação, a gente preferiu ficar em casa, sozinhos, tudo mais. E a gente já tinha se preparado o dia inteiro, jejum, para meditar à noite. Fomos meditar, eu automaticamente, como eu já ouço o meu corpo, eu sei o que ele quer, e eu já consigo entender exatamente o que o Espírito está me apontando, eu fechei as minhas mãos assim, me deitei como se estivesse em formato de... na posição de morto, né, na posição de defunto, e comecei a meditar. E eu fiquei, eu acho que umas 2 horas, mais ou menos, assim, meditando e tudo mais. E eu percebi que ali era como se eu estivesse deixando uma Adriana para trás, no dia 25, no Natal, que quer dizer renascimento. Quando foi no dia seguinte, eu recebo a visita de um corvo na minha casa, batendo aqui no telhado. Então, eu tenho experiências com Deus dessas para mais, sabe? Constantemente. Na virada do ano foi o William que teve. Então, a gente tem muitas informações do universo nos trazendo respostas o tempo inteiro, conexões, assuntos, conhecimentos. O que a gente tem que estudar dessa vez? Quando a gente acaba um conhecimento, o conhecimento já chega na nossa porta. Essa espiritualidade que eu quero passar para vocês. Como que eu quero passar para vocês? Através do Amazonas, que foi o começo de tudo, eu desenvolvi o Nakar, que esse sim é o Guerreira Nakar. E eu quero apresentar para vocês, se vocês me permitirem. Então, eu só abrir aqui uma janelita. Vocês já sabem que vocês estão me vendo? Meu Deus, eu nem sei. Calma, que eu não sei se... Tá vendo, né? Ai, que susto. Tá. Então, vamos lá. O Nakar é Despertando o Seu Ser. Para vocês, eu falei sobre o Amazonas, que o Amazonas, ele é o que aconteceu comigo no início do ano passado. E o Nakar, ele foi o que eu mapeei desde que eu acessei minha identidade, que eu ativei. Então, Nakar, vou explicar para vocês o que significa. O significado é a madrepérola. Sabe isso aqui, ó, da pérola? Eu uso demais pérola por causa do significado. Quer dizer, feminilidade, elegância, precioso, tá? Então, eu uso a pérola por causa desse espírito Nakar que eu tenho, esse espírito de guerreira dentro de mim, esse espírito amazona. Então, a madrepérola ou Nakar é uma substância dura, irisada, rica em calcário, produzida por alguns moluscos no interior de sua concha, que é exatamente esse perolado que fica ao redor. Quando o molusco entra uma sujeirinha nele, ele, para se proteger, ele começa a extrair dele mesmo uma substância chamada Nakar, que cobre todo a sujeirinha até se tornar uma pérola. Deixa eu só abrir aqui para a Gé falar. Pode falar, Gé. Desculpa interromper. Você consegue colocar o campo um pouquinho maior ali na extensão para todos lerem? Como é que faz isso? Ali embaixo, nessas 2 setinhas embaixo aqui. Pá. Foi. Tá. E, então, ela é essa parte perolada que fica ao redor da sujeirinha que o molusco cria. No espiritual, o Nakar quer dizer uma armadura, que foi a que eu me vesti depois que eu ativei minha identidade, eu me vesti com essa armadura. E comecei a um novo nível de autoconhecimento. Reprogramação de mente. Eu comecei novos hábitos, eu comecei novas relações. Foi a época que eu mais me conectei com pessoas. Então, eu comecei a viver um novo estilo de vida. Então, o Nakar é a armadura que a guerreira usa para vencer todas as batalhas e dificuldades. Ou seja, toda vez que eu me visto de Nakar, eu não me perco mais. Porque tudo que vier de ruim, o próprio Nakar, que é essa substância, ela vai me embalar e proteger até que aquilo ali se torne algo muito precioso. Então, toda mulher tem dentro de si uma guerreira pronta para entrar em atividade.
O Nakar. Você gostou? O vídeo é a primeira vez que ele está vendo também a apresentação. Tá. O Nakar é um protocolo que desperta a força e a beleza de uma guerreira. Então, eu quero apresentar para vocês o Nakar como sendo uma mentoria express de 27 dias, onde vocês vão poder buscar desenvolvimento, de acordo com as minhas orientações e conhecimento, tanto como terapeuta, quanto como mentora. Então, todos os conhecimentos que eu busco diariamente, vocês sabem, algumas de vocês sabem que eu estudo todos os dias, é para aplicar nos meus serviços, é para aplicar para as minhas mentoradas, é para aplicar para as minhas alunas, é para aplicar para as pessoas, porque eu entendo. Ele precisa ser expandido, ele precisa ser levado para as pessoas. Então, a gente precisa querer. Você vai trabalhar seu corpo, você vai trabalhar a sua alma, você vai dar sentido, feminilidade, essência. Você vai trabalhar sua mente através de reprogramação de mente e através do seu espírito, que é o que o pessoal fala muito de devocional, mas é muito mais que isso. É alinhar ele para que você viva o verdadeiro sentido de vida, para que você entenda qual é o significado da sua vida, porque você é preciosa. Então, você aprenderá como cuidar de si mesma, através do autocuidado. Então, eu tenho, através do Nakar, através desse estilo de vida, dessa armadura, você vai ter novos hábitos, um novo estilo de vida, onde a sua rotina vai ser equilibrada e produtiva, para que daí você use o seu autoconhecimento ao seu favor e não contra você. Então, a mentoria vai ser de 2 aulas por semana, sempre às terças e às quintas, às 10h30 do Brasil. A Lu, nessa hora, pensa por que tem que ser do Brasil. Eu também penso a mesma coisa, mas... Não, às 10h30 para mim, 7 e 7 do Brasil. Tá? Desculpa, eu errei aqui. Os acessos. Preste atenção nessa parte. Áudio de reprogramação de mente e DNA. Então, você não vai ter só acesso a reprogramação de mente, que é só aqueles áudios de afirmação, mantras e tudo mais. Não, você vai reprogramar o seu DNA. Você vai usar de áudios que eu vou te oferecer, o Nakar vai te oferecer, ou seja, essa armadura vai estar completa. Imagina você com um capacetezinho ouvindo aqui, um foninho dizendo agora você vai estudar tal coisa, agora você vai reprogramar o seu DNA de camada em camada. São 12 camadas, tá? Vai reprogramar eles. Porque lembra que eu falei para vocês, não adianta você ter fé em algo se o seu corpo não acredita, se você não acompanha aquilo. Ah, mas eu acredito que eu sou filha amada, mas você não se sente amada. Então, você vai programar o seu DNA para esse amor. Você vai programar o seu DNA para a feminilidade. Você tem desejo de ser feminina, você tem desejo de ser doce, paciente, delicada, amável, afável, mas na prática você não consegue. O Nakar vai te oferecer isso. Você vai reprogramar o seu DNA, para que você não volte lá para a estaca zero. Porque todos os dias você anda 2 passos, quando não, você está perdendo mais 5 passos para trás, achando que voltou 10 casinhas atrás. Não. Reprogramação de mente é para que você continue caminhando. Você até terá os momentos de dificuldade, mas você sabe que vai cooperar para o seu bem, porque o nome Nakar já simboliza isso. Já simboliza essa preciosidade. Deu ruim, vai virar algo precioso, vai virar uma madrepérola, que vai usar de joia. Então, a Nakar, ela tem uma armadura perfeita, perolada, incrível. Então, imagina você reprogramar o seu DNA. Imagina, desde que eu comecei a fazer essa reprogramação do meu DNA, a minha vida mudou drasticamente, sem exagero, gente, sem exagero. Porque a nossa fala tem poder. A minha postura, só do fato de eu abrir o meu peito, levantar o meu queixo, colocar um tom de voz, eu já estou emanando outra frequência para o universo e o universo vai me devolver. E o universo nunca devolve a mesma quantidade, né? Porque ele é muito, muito próspero. Então, ele sempre devolve surpreendentemente mais. É aquela história que a gente fala. A gente pede algo para Deus, ele dá 10 vezes mais, 20 vezes mais, porque ele é transbordante. As ruas do céu são de ouro. Então, vocês podem imaginar, a gente pisa no ouro no céu. Cadê? Deixa eu voltar. Então, olha os acessos. Os áudios de reprogramação de mente e DNA. Você vai ter acesso a playlists de músicas para estudo.
atividade física, lazer e autocuidado. Então, você vai aliar as músicas ao seu próprio desenvolvimento. Porque as músicas, ela tem poder de reprogramação, ela tem poder de elevação. Então, você precisa ouvir as músicas adequadas para que o seu desenvolvimento seja coerente com aquilo que você deseja, com aquilo que Deus sonhou para você. Outra coisa, acervo de filmes, livros, vídeos e podcasts. Ou seja, você vai passar o seu tempo ocioso fazendo algo edificante. Não é assistir um filme por assistir um filme. É assistir um filme onde eu posso aprender, ganhar repertório para que no meu desenvolvimento, seja no minuto seguinte, ou na hora seguinte, ou na semana seguinte, eu aplicar. Porque o nosso imaginário, ele precisa de referências. Então, quando eu assisto um filme, eu estou pegando referências para mim. Então, é importante que você saiba que filmes assistir para que você atrele ao seu autoconhecimento. Assim como os livros. Qual é o livro que é mais indicado para o seu começo? Talvez o seu começo seja diferente do que foi para o meu começo. Percebem? Então, vídeos, podcasts, referências de pessoas para você seguir e não ficar se nutrindo de coisas inúteis que não cooperam na sua vida de guerreira, não cooperam para o seu lar ser edificado, não cooperam na sua intimidade com o papai. Outra coisa de acesso, tarefas diárias. Então, você vai ter uma tarefa diária onde você vai sair do comodismo, você vai sair da procrastinação, você vai sair dessa lenga-lenga, desse mimimi e agir. Quando a gente age, quando a gente se movimenta, a gente gera transformação. O problema é que a gente tem fé e não se move. Quem tem fé se move, inclusive, quando a gente anda, a gente está confirmando que temos fé. Por eu ter fé, por eu dar o meu passo, o degrau está lá. Então, a gente tem que andar. A gente tem que decidir movimentar. É importante. E o outro, o Rise Up, que é o meu queridinho maravilhoso, que vocês vão ter acesso, que é o despertar. Como despertar? Então, você vai despertar seu corpo, sua alma, seu espírito, sua mente. Você vai reprogramar sua mente e você vai colocar o seu bumbum para remexer. Você vai colocar suas pernas para se abrir. Você vai colocar suas costas para se alongar. O seu pescoço vai ganhar uma utilidade que não seja só sustentar a cabeça. Você vai sentir prazer em movimentar ele. Os seus braços, de levantar seus braços e mexer com essa parte leve seu. Aqui, gente, nessa parte aqui, ó, do tronco, existe fogo. É o que simboliza a vontade, é o fogo. E ele fica nessa área. É daqui que bombeia a vida para o teu braço. Um terapeuta, e aí agora eu abro um pouco sobre a vida do terapeuta, um terapeuta, ele analisa até o tamanho do seu braço. Um terapeuta, ele sabe por que as coisas não estão em harmonia só de olhar para você. Nós somos treinados para enxergar isso. Estou entregando esse método dentro do Naká para que você ande, para que você movimente, para que você passe adiante, para que você saia da estaca que você está, vá para as próximas, para que você continue ascensionando, para que você atinja o seu nível máximo de identidade, para que você seja feliz, para que você se sinta pertencente, livre, para que você se sinta leve. O Rise Up, fui preparando por mais de um ano, com meditação, com alongamento, com yoga, com leitura, com conexões. Tudo que a gente precisa para ser gente, e gente bem desenvolvida, o Rise Up tem. Próximo. Os bônus. Vamos para a parte mais legal. Quem comprar o Naká, quem fechar o Naká comigo, vai ter 1h30 de sessão terapêutica. 1h30 de sessão. Então, se você tiver alguma pendência, se você quer um aconselhamento, ou se tem uma área da sua vida que você fala, cara, eu precisava de alguém mais focado, mais especializado, que tenha mais atenção nisso, eu vou te dar 1h30 de sessão terapêutica comigo. E mais um e-book, que eu nunca divulguei, mas é como despertar seu marido espiritualmente. Só nesse e-book aqui você já vai ter uma facilidade na sua jornada. Além do Naká, além da 1h30 de sessão, você ainda vai ter um e-book onde você pode simplesmente ler em 15 minutos, 20 minutos, como despertar seu marido espiritualmente. Então, se você está numa jornada, e nessa jornada você vê que seu marido está ficando para trás, você vai lá no e-book, você vai pegar os atalhos, as dicas, para que você aplique no seu dia a dia, para que ele, de algum modo, seja desperto. Certo?
E, além do mais, também vai ter desconto de 50%, que eu também não sei porque está 50% de desconto, que eu acho que é demais, na Escola de Virtudes. O que é a Escola de Virtudes, Adriana? Rapidinho. A Escola de Virtudes vai ser o meu próximo projeto, meu e da Gé. A gente vai lançar uma Escola de Virtudes que Deus colocou no meu coração no final do ano passado, para exercer, para mudar a mentalidade das mulheres. Então, a Escola de Virtudes é um projeto mais precioso ainda. O NACA vai fazer parte, e quando a gente abrir as próximas aulas, as próximas turmas e tudo mais, a escola, você vai ter 50% de desconto. Talvez eu me arrependa desse desconto, talvez. Mas a gente, mas a gente vai lidar. Então, eu espero que valha muito a pena. Vamos lá. Os outros pontos. O NACAR, a exclusividade dele é que ele é limitadíssimo. Eu não estou abrindo para todo mundo, eu não tenho desejo de, meu Deus, eu quero que entre dinheiro na minha vida. Não, não é essa a minha intenção. Então, para você fazer parte do NACAR, você vai precisar preencher um formulário, passar por uma seleção, ou seja, eu vou analisar você, se você está pronta para ir para esse nível, porque eu não quero que você compre algo que você não vai usar, que não seja útil para você, que você não esteja disposta. Então, vai ser selecionado, você vai ser assistido, acompanhado, você vai ter um repertório de transformação e autoconhecimento. Lembra que eu falei que a maior pergunta que eu recebo é como começar o meu autoconhecimento? O NACA está dizendo de segunda a segunda como fazer isso. O NACA é essa preciosidade, é essa armadura de segunda a segunda. Seja como aluna, seja como mãe, seja como filha, seja como esposa, seja como irmã. Você vai ter a armadura NACA com você. Investimento, a parte mais legal, eu acho muito baratinho, então você não inventa desculpa para não investir nisso, porque eu vou dar 27 dias do meu tempo, de tudo aquilo que eu aprendi e que eu apliquei na minha vida, que fez transformação. Caso você queira parcelada, 12 vezes de R$ 29,82, que dá R$ 382 para começar o seu ano maravilhosamente bem. Pensa só, você poupando, pelo menos, o NACA te proporciona pelo menos uns 2 anos, sem exagero, 2 anos de processo de autoconhecimento. Então, você tem em 27 dias, por R$ 382, caso você queira parcelado. Caso você queira à vista, 297. 297. Você acredita, amor? Tá barato demais. Você acredita? Dá pra acreditar. Desconto de R$ 300 à vista. Ainda faço live com os maridões aí. Só pra... Já tá, né? Vicky, vamos. Fala aqui pra elas, por que elas têm que se vestir de NACA? Galera, vocês precisam se vestir de NACA. Vocês vão descobrir o poder que vocês têm de extrair coisas muito boas de coisas aparentemente ruins. Transformar, fazer uma verdadeira alquimia, né? Que começa mental e depois a gente traz isso para manifestação física ao nosso redor. É isso que a Adriana vai fazer com vocês. Vai ensinar vocês os poderes aí de uma grande mestre. Então fala para elas, o que eu mudei que você mais gostou? O que o NACA te proporcionou que você mais gostou? Cara, é difícil dizer, viu? É difícil Quando eu dizer. cheguei, ele me percebeu muito diferente, não foi? Sim. A sua postura como mulher, a sua elegância em resolver as coisas, a sua inteligência. Cara, não sei, são muitas coisas que me fazem apaixonar por ela todo dia, sabe? Saber que ela me ajudou a chegar onde eu cheguei também. E agora é onde a gente tá, né? E pra onde a gente vai? É isso aí. Tá muito barato, não tá? Tá baratinho, cara. Qual a desculpa que você acha que elas podem querer usar ainda? Cara, o cartão de crédito tá estourado. Como convencer o marido nesse caso? Com boleto atrasado. Cara, convencer o marido é fácil. Né? Comida na mesa, saco cheio, saco vazio, acabou. É isso aí. Ó, Lu, essa blusa tu que me deu, viu? Conhece que ela me deu? É simples convencer o homem, então? É sim. Muito amor. Muito amor e carinho. Então, mulher. É isso mesmo. Obrigada pela sua participação. É nóis. Tchau. Eu vou abrir para perguntas. Jéssica, você quer falar alguma coisa? Quero.
Vou postar agora lá no grupo, né? Vocês não precisam sair para ir lá agora, mas vou postar lá no grupo para vocês entrarem e ler o formulário, né? Vocês leem detalhadamente lá. Só um pouquinho aqui, que eu estou numa reforma aqui. Acabei de mudar, o marido está montando os móveis ainda, gente, desculpa. Então, vão lá depois da live e leem, né, o formulário e vê se isso é para você. Se for para você, preenche lá sem compromisso. Preenche e espera a gente entrar em contato, que a gente vai falar com cada uma de vocês, tá? E uma coisa muito importante, geralmente, depois dessas lives, que as pessoas entram dentro do grupo, de um grupo, né, igual vocês estão lá, geralmente termina todo mundo sai do grupo, certo? Esse grupo é diferente. Esse grupo não é um grupo de venda, tá? Não é um grupo onde a gente está vendendo, onde a gente quer só falar de produto. Não é isso. A Adri tem um recado aí para vocês, né? Um convite super especial que tem a ver com o grupo. Então, ouve com carinho, que será muito interessante, tá bom? É isso. Obrigada, Gé. É isso. O que eu acredito, o que a Gé acredita, o que nós acreditamos é que o reino precisa ser expandido. E eu sei que o que você procura é exatamente companhia, boas companhias. Todo mundo precisa de gente para ser gente. Então, o grupo não precisa ser encerrado. A gente pode muito bem continuar caminhando juntas, continuar buscando a elevação, só que agora voltados para esse espírito de guerreira. Então, já tive a fase de princesa, agora está na fase de guerreira. Pensa na sua casa, pensa nas suas relações, pensa na sua vida. Se não vale a pena você investir em você para que você se aprimore, para que você se liberte, para que você plante boas sementes no coração das pessoas. Imagina que seu sorriso pode curar. Então, a gente junta, imagina vários sorrisos juntos, trabalhando por algo que vale a pena, que é a grande elevação, que é o que é eterno. Existem dois tipos de bens, os bens materiais e os bens elevados. Qual tipo de bem você quer? Qual deles? Honestamente, o Amazonas, ele vai continuar, porque o espírito de guerreira amazona continua comigo. E se você quiser, ele continua com você, porque ele já está em você. Só que você precisa só dizer sim para continuar cooperando um na vida do outro. Andando de mãos juntas. Ninguém fica para trás. Esse é o nosso lema. Ninguém vai ficar para trás. Esse movimento não é sobre a Adriana, esse movimento não é sobre a Gé, esse movimento não é sobre nós duas juntas, esse movimento é sobre o reino. E a gente precisa aprender que existem pessoas trabalhando, cooperando, entregando a sua vida, testemunhando diariamente para que o reino seja levado a sério. Porque é a nossa vida que testemunha o reino. É a nossa vida. Não é o que eu falo, é o que eu vivo. Não é o que você fala, o que você acredita, é o que você vive. A coerência do que você vive. Não adianta você acreditar, eu acredito no amor, eu acredito na bondade, eu acredito na justiça, mas na sua vida você não pratica isso. Não, gente, em 2023 a gente tem que construir algo totalmente diferente. A gente tem que querer se elevar, a gente tem que querer buscar coisas árduas, coisas que valem a pena. Uma mãe, por exemplo, ela sempre vai dedicar a vida dela pelo filho, ela se esvazia para cuidar do filho, ela se abdica do prazer para que dê mais para o filho, para que o filho receba mais. Esse é o transbordo dela. Agora imagina todo mundo fazendo a mesma coisa, um pelo outro, ninguém é maior que ninguém, está todo mundo se servindo, se amando, se cooperando, ninguém está julgando ninguém. Essa é a nossa batalha, parar com esse ego, esse egocentrismo de que é meu, para mim, de mim, por mim. Aí, contra mim, a vida sempre está contra mim. Não, esse discurso em 2023, não, gente. A vida não está contra você. E as coisas não são suas, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre ele. E está na hora de a gente viver uma vida que vale a pena e que seja coerente com aquilo que a gente acredita. Se a gente realmente acredita em Jesus, está na hora da gente viver uma vida reta, uma vida que a gente busca a elevação, não que a gente não vai falhar, fraquejar, faz parte, porque na fraqueza a glória de Deus é manifestada, o poder de Deus é manifestado, então tudo coopera para o nosso bem. Então a gente para de olhar para a vida como se ela estivesse contra a gente, ela não está contra a gente. A vida é uma professora nobre, elegante,
que ela não tá de picuinha com você, ela não tem problema direto com você. Ela quer mais é que você evolua, aprenda, abra os teus olhos. As Amazonas, andando juntas, a gente consegue isso, porque no seu dia de fraqueza tem uma outra pessoa que está no seu dia de fortaleza, e ela vai te ajudar. Não saiam do grupo, não saiam de nenhum movimento que você sabe que vale a pena. Agora, se você sente que não vale a pena, se você sente que isso não é para você, aí tá tudo bem. Você é livre. Vai lá viver a sua liberdade. Mas para o que eu acredito, para o que eu sinto, para o que eu vivo, que eu tive a metanoia, para o que eu tive transformação na minha casa, é o reino, é Jesus, é Deus Pai. Eu quero voltar para casa, gente. Quanto mais pessoas estiver recebendo dos meus frutos e quanto mais frutos você estiver dando para as pessoas, melhor é para o mundo. Parar com esse sentimento egoísta de que é só sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus desejos. Não é. Tem pessoas com necessidade do seu lado, e não são necessidades grandiosas, não. É necessidade de um sorriso. É necessidade de você estar bem e a pessoa falar, caramba, agora eu posso desabafar, e desabar na sua frente. É sobre princípio, é sobre valor, é sobre entrega, é sobre verdade, é sobre ser real. Eu não estou bem hoje. Putz, eu também não estou. Mas a gente junto, a gente vai conseguir fazer alguma coisa. É ter irmandade, comunidade, carinho, amor, compreensão, generosidade, caridade. É isso que a sua alma busca, é isso que o seu espírito está dizendo. Vem, filha, é para isso que eu te fiz. Não se distrai com essas coisas bobas. Fechou? Eu conto muito que vocês queiram ir desse ponto para o próximo ponto, que é o do Nakar. Sair do princesinha para algo mais sólido, guerreiro, que traz resultados. Então, imagina na segunda-feira você com uma listinha do que se fazer. E não é listinha pesada, não, tá? Não vem com essa também de dizer, mas eu não vou dar conta porque o ritmo da Adriana é diferente do meu. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. É completamente adaptável para você. Imagina você vai lá no nutricionista. Você vai receber um cardápio, de acordo com a entrevista que você fez, com a consulta que você fez, com o exame que você fez, ele vai, você está precisando de magnésio. Ele vai te dar nutrientes, né? Pelo menos deveria te prescrever ou criar um cardápio que seja completamente compatível com a sua necessidade, não é? Digamos que eu seja uma nutricionista da alma. Pronto, tá aqui. Eu vou te dar um cardápio baseado no seu roteiro, e para isso você precisa preencher o Forms, para que você tenha um cardápio para você de segunda a segunda. Você vai ter o seu dia de desfrute, você vai ter o seu dia de detox, você vai ter seu dia de jejum, você vai ter seu dia de sexo com seu marido e festança, você vai ter dia de virtude e elevação espiritual. Breve dia que a gente tem numa agenda bem legal. É isso aí! A gente não sempre faz no mesmo dia, a gente já está num outro nível. Mas é sério, você vai no nutricionista para ele te facilitar a sua alimentação, né? A adaptação, reeducação alimentar. O Nakar vai te dar uma armadura e as ferramentas e técnicas para você aplicar no seu dia a dia. Então, você que é espiritual, gosta do que é espiritual, você vai ter jejum na sua semana. Não é jejum de 24 horas, não, que eu sei que você não aguenta. É jejum de pelo menos 6 horas. De pelo menos 12 horas, de acordo com das suas necessidades. Imagina um rise up, onde você acorda e você coloca os drives certos na sua cabeça. Imagina você não só escolhendo aleatório uma música para tocar, mas você sabe exatamente por que você está ouvindo aquela música. Exatamente porque você está comendo aquele alimento. Pensa, gente, se não é valioso isso. Pelo valor que eu estou te falando, isso é tipo nada. Não é pelo dinheiro. Muitas das coisas que eu vendo é só porque você quer comprar. Uma das técnicas que eu aprendi ultimamente é as pessoas vão comprar, elas querem gastar, então que gastem com algo que seja edificante. Foi isso que me fez tanto descanso para vender o Nakar. As pessoas querem comprar. Elas querem gastar dinheiro e elas querem saber que valeu a pena ter feito aquilo. Beleza, então eu tenho algo para elas. É hoje que a sua vida muda. 2023 não vai ser igual. Não vai. Só vai se você quiser. Às vezes a gente faz orações para Deus, a gente pede coisas para Deus, a gente não está disposto a fazer o mínimo, que é se desenvolver. Ai, Deus, eu quero tanto fazer isso, mas aí você não quer se desenvolver. Por exemplo, eu falo para pessoas,
Eu poderia simplesmente continuar usando essa minha voz, mas eu estou fazendo destravar da minha garganta para sair a voz da minha alma, do meu diafragma. Por quê? Porque eu continuo em desenvolvimento, gente. Se o meu trabalho, o meu trabalho é falar com pessoas, eu preciso desenvolver minha voz e eu vou pagar por isso. Você paga por uma roupa, você paga por comida, você paga por um monte de coisa e pela sua alma você não quer pagar, você não quer investir. Quantos e quantos cursos eu não peguei foi dinheiro emprestado dos outros porque eu queria. Eu não queria esmagar as nossas finanças, que também finanças era uma das áreas que eu mais penei no autoconhecimento. Então, pensa bem, examina a sua consciência, se você está pronto para começar 2023 com comunidade e com força de vontade, empenho. Eu quero ser uma guerreira. Eu quero ter uma espada, eu quero ter um escudo, eu quero ter uma armadura, eu quero ter um capacete. Eu quero saber qual o caminho que eu estou trilhando, qual o passo, qual o ritmo, qual a linguagem. Eu quero saber. Eu quero saber quem é que está comigo e quem não está. Uma guerreira sabe de tudo isso. Preencham forms e a gente volta a se falar. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só mandar mensagem ou para mim ou para Gé, né, Gé? E é isso. Estamos disponíveis para responder as perguntas e eu conto muito que 2023 são 27 dias, gente. 27 dias. Imagina fevereiro inteiro você sendo alinhado, cuidado, protegido e amado por uma guerreira como essa. Fala sério, gente. Vocês que já me conhecem. Toma vergonha, cara, rapaz. Fala. Estão perguntando, me perguntaram no direct e estão me perguntando aqui também se a aula vai ficar salva, se a aula de hoje vai ficar salva. Eu falei com elas que eu iria ver com você. Ah, tá, é verdade. Tá gravada, eu posso jogar no meu YouTube. Tá. Porque teve gente que chegou depois, né? Chegou no meio, e teve gente que não pôde participar hoje e queria muito poder participar, tá? Então, aí, pessoal, quem chegou na metade, vai para o YouTube. Vai ficar gravada. Vou gravar e vou jogar para o YouTube e a gente divulga lá no grupo, tá? Ótimo, então. Então, fechou. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Então, beleza. Vocês preenchem o formulário sobre o NACAR? Ninguém teve nenhuma dúvida sobre o que é o NACAR? Sobre como vai fazer? São inteligentes, Gé. São muito inteligentes. De qualquer forma, eu vou abrir caixinha de perguntas para amanhã nos stories, caso você tenha perguntas, também pode deixar lá e eu já respondo publicamente. É isso. As vagas... tá. Os bônus estão disponíveis somente até amanhã. Então, se você for fechar 1h30 de mentoria, de terapia comigo, o e-book, Como Despertar Seu Marido Espiritualmente, e os 50% da escola de virtude para o futuro, você tem que fechar até amanhã. Tá? Então, você tem que preencher o formulário hoje à noite ou até amanhã e aí enviar para a gente poder enviar o link de pagamento. No caso, a gente vai averiguar o teu formulário. É isso, né, Gê? Até amanhã. O desconto. É muito interessante, Malu, é isso mesmo. É isso mesmo. Não é só interessante, é edificante. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Quem consegue fazer isso aqui? É isso, bebê. Estamos a serviço do reino. Um beijo grande, um beijo forte. Obrigada pela companhia, obrigada por terem dito sim para a convocação. Saibam que não foi por acaso, você não está aqui por acaso, você não parou aqui por acaso. Beijo. Tchau. Au.